Vamos a Efésios. Efésios, nós estamos na segunda parte, né? A gente começou o capítulo 4 no domingo passado, lemos o início, né, do capítulo 4. Hoje nós vamos ler novamente, que eu vou fazer uma espécie de recapitulação aí do domingo passado para poder entrar no assunto de hoje. A gente está falando sobre a unidade da fé, a unidade da igreja. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. À medida que o irmão for encontrando, se pudesse colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler Efésios 4, a partir do 1. E vamos até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos em nome de Jesus que teu Espírito Santo possa nos dar a compreensão da tua palavra. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração, Senhor, e abençoa-nos nessa manhã com a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, domingo passado nós começamos já a falar sobre essa parte do livro, essa seção, quando Paulo fala sobre a unidade da igreja. A gente está falando sobre unidade da igreja. Então, veja, nos primeiros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 dessa carta de Efésios, Paulo se dedicou a falar para nós sobre as ricas bênçãos que nós já recebemos em Cristo Jesus. Como o nosso povo, o povo de Deus, é um povo rico de bênçãos espirituais, bênçãos que nós já recebemos, não são bênçãos que você ainda está por receber, né? Não é uma bênção que você ainda está esperando que ela chegue, não. São bênçãos que nós já recebemos em Cristo. Então, Paulo se dedicou a falar para nós, fazer uma lista longa aí dessas ricas bênçãos. A gente falou sobre cada uma delas aqui ao longo dessa série de exposições, e todas essas bênçãos tornaram a igreja rica e capaz. Capaz de quê? Capaz de viver o evangelho. Capaz de viver de modo digno daquele que nós fomos chamados. Então, veja, a nossa obediência no evangelho não é um produto nosso, não é uma obra nossa. Porque você obedece, você ora, você lê a Bíblia, você vem à igreja, você adora o Senhor, não quer dizer que é porque você é bonzinho, não, porque você é um cara muito bacana, você é uma mulher muito legal, tá vendo? Olha como você é comprometida, disciplinada, séria e tal, e aí é por isso que você obedece, é por isso, é porque você, né, desculpa a expressão assim, mas é só uma brincadeira, não é porque você já tem vergonha na cara, e o outro lá, não, o outro ainda não tem vergonha na cara, é por isso que ele anda todo errado. Não, irmão, não é isso.
até mesmo a nossa obediência no Evangelho é um produto que? Da graça de Deus. A rica graça de Deus que nos foi concedida nos põe em movimento na direção de obedecer ao Evangelho. Deu para entender? Então, dessa maneira, os homens também não vão se orgulhar das suas obras. Foi o que Paulo falou lá no capítulo 2. A salvação não vem pelas obras para que ninguém o quê? Se orgulhe. É porque eu obedeço, é por isso que você é salvo. Aí Paulo diz, não é porque você obedece, porque até mesmo isso é um produto da graça na sua vida. É o Evangelho. Você era um morto, mas é o Evangelho que te deu vida. E essa vida que você vive em Jesus, você só vive pela graça de Deus. Então, Paulo vai dizer essas coisas para a igreja. A igreja, então, está maravilhada com essas ricas bênçãos. Só que agora, a partir do capítulo 4, então, o cenário muda um pouco. E Paulo vai começar a falar sobre como essas ricas bênçãos nos ajudam, ou melhor, devem nos conduzir a andarmos de uma certa maneira e a praticarmos algumas coisas. A primeira delas é a unidade. Por isso que o capítulo 4, no verso 1, começa com a expressão portanto. Portanto, quando a gente estuda lá no português, você aprende que o portanto é uma palavra que indica uma conjunção. Uma conjunção é algo que liga duas coisas, é um termo de ligação. Uma conjunção é um termo de ligação. Nesse caso, é uma conjunção conclusiva, porque ele vai juntar duas coisas. O que ele vai juntar? A primeira parte da carta, as riquezas que nós recebemos, e ele vai juntar com uma outra coisa. Que é essa coisa? A maneira prática como a gente anda na igreja, como a gente vive na igreja. Ele está unindo essas duas coisas. Ele está dizendo assim, olha, a maneira como vocês vão andar é uma conclusão, ou seja, uma consequência das bênçãos que vocês receberam. Deu para entender? Estamos juntos mesmo? Amém ou não? Qualquer coisa, você coça a nuca. Bom, e aí, no domingo passado, a gente falou que a primeira consequência disso, então, é que a igreja anda unida. A igreja tem unidade na sua fé. A igreja permanece coesa, junta. E é claro que isso só poderia ser produto do Espírito Santo. Porque, veja, como é que a gente pode juntar tanta gente tão diferente, com histórias de vida diferentes, personalidade diferente, gostos diferentes, temperamento diferente, e esse povo todo andar junto? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue? Pela unidade da fé, que é um produto da graça de Deus em nós. O Evangelho em nós. E Paulo, então, vai falar disso. E ele vai falar dessa união. E aí ele vai falar que essa união, ela é pautada por princípios de conduta. Versos 2 e 3. Princípios de conduta. Que princípios de conduta são esses? Humildade. Ele vai fazer uma lista para a gente. Ele fala sobre humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, ou seja, suportar o meu irmão. No verso 3 ele fala sobre a disposição de conservar o vínculo da paz. Ele fala, procurando cuidadosamente. O que é procurar cuidadosamente? É você estar na disposição de fazer com que aquilo aconteça. Procurando cuidadosamente manter o quê? A unidade. E a unidade de que maneira? No vínculo da paz, a unidade de forma pacífica entre nós. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está nos trazendo alguns princípios de conduta para que a igreja permaneça unida. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso manter um comportamento, um espírito humilde na igreja, eu preciso de mansidão, porque se eu me deixar levar pela raiva, pelo impulso, eu posso fazer besteira, eu posso falar uma besteira, eu posso machucar alguém, posso ferir um irmão. Eu tenho que ter paciência, porque alguns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar. E se a gente não tiver paciência, a igreja vai e as pessoas ficam para trás. Então a gente tem que ter paciência com o irmão. A gente precisa suportar uns aos outros. Pastor, tem dia que eu nem me suporto. Não é assim? Tem dia que eu mesmo estou insuportável. Que dirá suportar o meu irmão? Mas na igreja a gente aprende a suportar o irmão. Por quê? Pelas graças que nós recebemos, pelas insondáveis bênçãos, as ricas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, nos capacitam para viver o Evangelho e suportar o meu irmão.
Poxa, mas eu também cheguei de um dia cansado do trabalho e tal. Mas eu vou suportar o meu irmão. Então, isso é possível o quê? Por princípio de conduta na igreja. E essa disposição de conservar o vínculo da paz. E aí você diria, agora está resolvido, pastor? Não, não está resolvido. Paulo passa por uma segunda etapa, onde ele fala sobre as verdades fundamentais da fé. Paulo faz uma lista de verdades, de 7 verdades. Talvez não seja mera coincidência que sejam 7. Mas, enfim, Paulo vai fazer uma lista desde o 4, do verso 4 até o verso 6. Ele fala sobre sermos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Olha essa expressão agora. Um só Deus e Pai de todos. Então, aqui a gente entende porque que na igreja a gente chama de irmão. Não é apenas um costume qualquer. Por que a gente chama de irmão? Porque nós temos um mesmo Pai. E aí ele diz que é sobre todos, ou seja, cuida de todos, protege todos, é por todos, e está onde? Em todos. Está em mim e está no meu outro irmão também. E está naquele outro lá também. E está no outro lá também. Não está só em mim. Porque se eu achasse que estivesse só em mim, aí eu caía naquela arrogância de achar que eu sou mais especial do que o meu irmãozinho, né? Porque eu tenho mais de Deus do que aquele outro irmãozinho. Mas é assim? Não, a Bíblia é categórica em dizer, ele está em todos. Lá no capítulo 1, verso 13, o apóstolo disse para nós que o Espírito Santo está naquele que já reconheceu a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, se você creu em Cristo, abriu seu coração para a mensagem do Evangelho da verdade, você ali então foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. É isso que quer dizer que Deus agora está em todos. Agora, por que Paulo está fazendo essa lista de verdades? Porque, veja só, nós poderíamos estar unidos, manter a unidade da igreja, conservar essa unidade, mas sem verdade. Sem verdade. Vou te dar um exemplo. Imagina, estou eu e Heitor aqui, a gente está discutindo e tal. Aí, para manter a paz com o Heitor, eu finjo com ele que eu estou de boa. Não, beleza, eu concordo com você mesmo, concordo com isso aí. Essa paz, ela é uma paz. A nossa discussão acabou ali. Mas ela é verdadeira? Ela é pautada na verdade? Agora, essa verdade tem que ser a minha opinião? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as verdades que são a base da nossa unidade são as verdades da palavra. São as verdades da palavra. De quê? De que há um só corpo, uma só igreja, um só espírito, uma só esperança, que é a esperança da volta de Cristo, há um só Senhor, que é o Senhor Jesus, há uma só fé, que é a fé salvadora, há um só batismo, que é o do Espírito Santo, há um só Deus. Então, são as verdades da palavra. O que Paulo está dizendo, está ensinando para a gente? Que manter só um vínculo de uma paz, mas que seja uma paz mentirosa e hipócrita, não é suficiente para nós. Isso não serve para a igreja, irmão. Não serve. A paz que nós nutrimos é uma paz que precisa ser baseada na verdade. E não é na verdade das minhas opiniões sobre o assunto. É a verdade da palavra. O que a Bíblia diz, meu irmão? Ô Heitor, com todo respeito ao irmão, mas o que a Bíblia diz? Olha como é que a conversa mudou de figura. Antes a gente estava brigando aqui um com o outro. Não, mas eu acho isso. Aí ele, eu acho aquilo, eu acho isso outro. Eu acho aquilo outro. Estava em guerra. Aí eu falei assim, ó, mas Heitor, o que a Bíblia diz? Percebe? Agora a gente tem que caminhar na mesma direção. E essa paz que surge do nosso convívio é uma paz, então, que não é uma paz hipócrita. Não é uma paz falsa. É uma paz verdadeira, baseada na palavra. Então, para mantermos a unidade da igreja, é necessário que os crentes conservem princípios de conduta apresentados aqui por Paulo, mansidão, humildade, todos esses, paciência. E, além disso, exerçam essas atitudes baseadas nas verdades fundamentais do Evangelho. Pois é essa unidade desfrutada pela igreja. E se não for assim, essa unidade baseada na verdade, ela seria uma unidade superficial, rasa, que pode ser facilmente quebrada por qualquer coisa, e uma unidade hipócrita, que não agradaria a Deus.
Percebe? Então, para que haja unidade na igreja, o que é preciso? Duas coisas. Seguirmos esses princípios de conduta, humildade, mansidão, paciência, suportar, e que essa unidade seja pautada na verdade da palavra. Não na minha opinião, ou na sua opinião, ou na opinião do José, mas naquilo que Deus diz sobre esse assunto. Amém? Então aqui a gente só fez um resumo do que foi domingo passado. Mas entrando na segunda parte, Paulo então vai falar dessa unidade que não é uma uniformidade. Então nós estamos unidos, mas não somos iguais. Paulo vai começar a dizer isso. Ele diz no verso 7 aí, e usa para esse momento de transição uma outra conjunção, ou seja, um outro termo de ligação. Mas agora ele está ligando e a ideia é uma ideia um tanto adversa à ideia que foi apresentada. Ele diz, olha, mas a graça, Deus é um só em todo mundo, mas a graça foi concedida ao quê? A cada um. A cada um. Conforme a medida do dom de Cristo, ou seja, da maneira que Deus decidiu. Então, na igreja nós estamos unidos, amém? Não senti muita convicção em vocês, não. Na igreja nós estamos unidos, agora melhorou. Mas nós não somos iguais. Então, a unidade, não necessariamente uniformidade. Aqui não é um quartel-general, onde os soldados são postos perfilados, todos com o uniforme bem alinhado, os botões alinhados, fivela do cinto precisa estar alinhada com tal, e a botina bem engraxada, e eles estão ali, perfilados, e você olha e vê o quê? Unidade e uniformidade. Mas a igreja não é um quartel, por isso que o pastor não é sargento. É bom que se diga isso de vez em quando. Porque tem gente que acha que o pastor devia ser um sargentão, sub, né? Sargento sub. Sabe o que é o sub? O sub é aquele sargento que você vê que é o casca grossa, que já chega gritando com todo mundo e tal, que ele está quase oficial. Então ele já quase é um oficial. Aí ele já acha, né? Já está ali dominado pelo sentimento de que um dia ele será, nem que seja na aposentadoria. O sub sabe que vai sair segundo o tenente. Então, quando ele chega para falar com o sargento, cabo, soldado, então, se for recruta, ele trata feito lixo. Pastor não é sargento. Entendido? Fechado é nota de rodapé. Continuando. E igreja, obviamente, não é quartel. Então, a igreja não é um quartel para que as pessoas sejam uniformes. Não, a graça foi concedida a cada um. É por isso que um às vezes canta, o outro toca, o outro tem o dom da intercessão. Tem pessoas que você pede para orar, o irmão vai lembrar desse pedido de oração por 10 anos. Tem irmão que é assim, porque ele tem isso como um chamado de Deus e entende que isso é um dom que Deus deu a ele. Tem gente que tem o dom do serviço. Se você chamar para vir aqui à frente, meu Deus do céu, a pessoa treme, quase dá um piripaque do Chaves aqui. Mas coloca ela para ajudar lá em outras coisas, ali no backstage, né? Nos bastidores. Ela faz de tudo, ajuda de tudo. É super prestativa. Por quê? Porque tem esse dom de serviço. Só para uma observação, vou ler de novo. Mas a graça foi concedida a cada um. Cada um. Então, isso quer dizer o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Todos nós recebemos dessa graça, todos nós recebemos algum dom. Né? Não tem o irmão que foi, não, pastor, meu dom é do SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Eu vim aqui, vou assistir o meu culto aqui, depois vou para casa, tá beleza. Tá. Irmão, tem coisa beça na igreja para fazer. Gente é beça para cuidar, gente para discipular que está chegando, gente para ser acompanhada, gente que acabou de tomar decisão por Jesus, gente que acabou de se batizar e precisa ser consolidada na fé. Tem serviço à beça para resolver. Então, Deus não deixou de dar um dom para cada um. Você pode até dizer assim para mim, pastor, mas eu não tenho muitos. Beleza, eu até entendo isso. Mas você dizer que não tem nenhum, não, isso não é o que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo que você recebeu dom, sim. Que é a graça concedida a cada um. Então, Paulo agora deixou de falar dessa unidade para falar sobre a variedade desses dons e como esse mesmo Espírito concedeu a cada um conforme o que ele quis, conforme a sua própria vontade. Então, não é a gente que decide qual é o dom, né? Tem gente que acha que pode decidir o dom. Não, eu vou subir lá um monte. Tantas vezes Deus vai me dar esse dom. Eu não posso fazer isso.
Porque a graça é concedida conforme ele quer. Então é ele que decide qual é o dom que ele vai conceder à sua igreja. E ele faz isso visando o aperfeiçoamento dos santos. Ele diz isso lá no verso 12. O aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons são habilidades dadas pelo Espírito Santo para capacitar os crentes para o serviço do ministério. Para servir no ministério. E eles devem ser usados a fim de que Cristo seja glorificado e a igreja edificada, a igreja seja concedida. Verso 7, a graça foi concedida. Então, Deus é soberano. É Deus quem decide. A cada um, todos recebemos. Ficou claro? Amém? Outra coisa que eu não senti firmeza nenhuma em vocês, mas vamos lá, vamos seguir. Versos 8, 9 e 10, o apóstolo deixa claro aqui que é Cristo, então, quem sobe aos céus e que desce e que distribui sobre a igreja. A imagem que Paulo está querendo trazer para nós é a imagem de um conquistador. Então, esse conquistador vence, e no que esse conquistador vence, ele distribui o despojo da guerra. E essas são as riquezas que o vencedor, que é Cristo, aquele que desceu, mas que também subiu, e subiu até os lugares mais altos, agora ele dá graciosamente à sua igreja. Porque Cristo é o vencedor, Cristo vitorioso. É isso que Paulo está dizendo com essa expressão aqui, quando ele diz: por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo ao cativeiro. Quem eram os cativos? Nós. Mas ele então nos libertou e nos deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Essa é a imagem do vencedor, do Cristo vencedor. E agora, porque venceu, pode conceder dons aos homens, o despojo da sua guerra. E aí ele vai dizer: uns chamou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Aqui Paulo faz uma lista de alguns dos dons que foram concedidos, a Bíblia trata de outros. Vou fazer um resumo aqui bem rápido, tá, irmãos? Eu vou ler para poder ganhar tempo. Os que foram chamados para apóstolos. A ideia da palavra apóstolos é a ideia de enviado, mas na Bíblia ela tem um peso maior. Não é só um enviado, mas também um comissionado. Alguém que recebeu uma missão. Jesus teve muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Apóstolos é esse enviado, esse comissionado, e ele deveria ter pelo menos 3 qualificações na Bíblia. Escute. Primeiro, ele deveria ter estado com Cristo pessoalmente. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 1 e 2. Depois, se você quiser, ler em casa. Então, veja, no primeiro requisito, já derruba um montão de apóstolo por aí. Porque se o apóstolo precisa ter estado com Cristo pessoalmente, quem é que hoje, que se diz apóstolo, teve com Cristo pessoalmente? Já elimina, né? Segundo requisito, precisa ser testemunha titular, ou seja, pessoalmente ali, da ressurreição de Cristo. Isso está onde, pastor? Atos capítulo 1, versos 21 a 23. Precisa ter estado com o Cristo ressurreto. Já derrubou um montão também, né? Terceiro, ter o ministério autenticado por milagres especiais. O que são esses milagres especiais? Está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Esses milagres eram milagres que somente o Messias poderia realizar. A cura, por exemplo, de um paralítico de nascença. Isso era um sinal especial. Ah, mas o camarada lá levantou da cadeira. Ele era paralítico de nascença? Não, então não. Ah, mas o homem passou a enxergar. E era de nascença? Ele era cego de nascença? Não, então não. Percebe? Bom, nesse sentido, irmãos, não temos mais apóstolos hoje. Não temos mais apóstolos hoje. Já que esses foram pessoalmente comissionados pelo Senhor Jesus e já morreram. Fica fácil a gente entender, né? Que o ministério apostólico se encerrou na morte dos seus apóstolos. Porque se esses homens deveriam eles terem esse marco na história como comissionados e executando milagres extraordinários, veja só, irmãos, eu não estou duvidando de que uma pessoa possa ser curada. Tá bom? Só para deixar isso claro. Eu não estou duvidando de alguém que possa levantar de uma cadeira de rodas. É bom que isso fique claro. Eu creio nisso. Eu creio em milagres. O que eu estou dizendo é,
os que se dizem apóstolos hoje não são porque não se enquadram nos requisitos que a própria palavra de Deus coloca a respeito do apostolado. É só isso. Então, pelo Senhor, aqueles homens já morreram. No entanto, num sentido mais amplo, se a gente estiver falando da palavra apóstolo como sendo um enviado para levar a mensagem de Cristo ao mundo, quantos de nós então seríamos apóstolos? Vou repetir. Se nós estivermos usando a palavra apóstolo enquanto enviados num sentido mais amplo, quantos de nós então poderiam ser considerados apóstolos? Todos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Todos nós fomos enviados. Então, se a gente estiver falando nesse sentido mais amplo, todo crente foi chamado para ser um apóstolo. Mas no sentido restrito de alguém que foi comissionado para essa tarefa no seio da igreja, então não. Porque esses homens que haviam tido esse comissionamento já morreram. Deu para entender? Ficou claro? Bom, agora eu vou acelerar um pouco mais nos outros, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Esse eu queria dedicar mais tempo, porque tem um monte de gente por aí que se diz apóstolo, né? Infelizmente. Outros como profetas. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Então, veja, profeta não é só de prever o futuro, mas quem declara a palavra de Deus. Em certo sentido, né, alguém que prega a palavra, que expõe a palavra, poderia ser considerado o dom de profeta. Mas não há nenhuma relação aqui naquilo que está por vir. Hoje, o cânon, os livros, o conjunto de livros da Bíblia, já está completo. E por isso o dom da profecia restringe-se agora à exposição fiel das Escrituras. Alguém que diga, eu tenho o dom de profecia, não pode trazer nada diferente que não esteja aqui. Por quê? Porque já se encerrou o cânon. Pastor, como é que encerrou? Eu não concordo com isso não. Irmão, lê o final do livro, você está precisando ler o livro. Porque no final já diz como é que termina tudo, ué. Então, o que mais precisa ser dito? Apocalipse 21 e 22 diz lá como é que termina a história. Então, não precisa nada além. A história já terminou. Deus já trouxe, já deu o desvendamento, isso é revelação. Desvendamento de tudo que acontecer. O que mais precisa ser dito? Ah, não, a pregação do pastor João, porque o pastor João é um homem abençoado. O pastor João fala, a gente sente Deus. O pastor João é um homem abençoado. Ele escreveu um livro que é uma maravilha, pastor. Você lê, pastor, você chora até lendo lá o pastor João. Irmão, eu concordo que de repente a palavra do pastor João, o livro que ele escreveu, seja abençoado, mas não pode ser equiparado ao cânon. Entendeu? Não pode ser comparado a esse. É isso, simples assim. Outros como pastores e mestres. E aqui, pastores e mestres, entenda-se que meio que fazem parte de um único ministério. Pastores e mestres constituindo um único ofício, mas um ofício de dupla função. Porque um pastor ensina e exerce também no rebanho ternura. Ensina, exerce ternura, exorta, alimenta, cuida, protege, vigia, consola as ovelhas e faz isso tudo por meio do quê? Da palavra. É o instrumento pelo qual o pastor se utiliza para conduzir o rebanho. Então, todos esses dons estão ligados ao ensino do quê? Das Escrituras. Todos os dons ligados ao ensino da Escritura. Esse negócio de profecia por aí, do CPF, do RJ. Irmão, entenda, eu não estou falando de nenhuma igreja em particular. Amém? Não estou citando o nome de ninguém. Quero ninguém ofendido com isso. Mas só para você entender, esse negócio de adivinhar o nome, o RG, o CPF, não sei o que você comeu hoje, o que você dormiu. Irmãs, Deus está me revelando. Tem uma irmã aqui, precisa falar não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, ninguém se manifesta. Que eu vou brincar, mas eu tenho certeza que alguém vai se identificar, então deixa eu avisar que é brincadeira, tudo programado, mas não se manifesta. Mas eu falo assim, Deus está me revelando que uma irmã hoje dormiu muito mal. Teve dificuldades para dormir hoje. Talvez até você teve que tomar remédio. E isso tudo porque você está passando sérias dificuldades financeiras. Não precisa se manifestar, mas eu tenho certeza absoluta que alguém aqui eu acertei. Por que, pastor, você tem tanta certeza? Primeiro que na igreja tem mais mulheres. Só você olhar para o lado aí.
Se você olhar para um lado e para o outro, você vai ver que tem mais mulheres. Então, a chance minha já aumentou só aí, certo? Segunda coisa, o Brasil é o maior consumidor de psicotrópicos do mundo, através do site da Organização Mundial de Saúde. Pode olhar isso lá no Google. Então, há uma grande chance de que alguém aqui também tome remédio para dormir. Terceiro, a maioria dos brasileiros tem problemas financeiros. Junta isso tudo, meu irmão, é igual 2 mais 2 vai dar 4 mesmo. Aí eu faço um negócio desse aqui, estou mostrando para você como é que seria fácil manipular com dados, que você pode pesquisar no Google, e de repente você sai daqui dizendo assim, pastor Felipe é um homem cheio do Espírito Santo mesmo, porque ele falou certinho. Como é que ele sabia que hoje eu não dormia? E que eu tive até que tomar remédio, que eu não estava conseguindo dormir, porque eu estou cheio de dívida. Percebe? E infelizmente as pessoas se deixam manipular. Isso não é profecia. Estou só contando assim, a gente está rindo, brincando, para descontrair, mas para a gente entender, irmãos. Porque, olha só para mostrar para você uma coisa. Olha o verso 14. Olha o que diz o verso 14. Já estou adiantando uma parte aqui do final da mensagem. Para que não sejamos mais inconstantes, como crer? Como criança, levados ao redor, por quê? Por todo o vento de doutrina, pelo quê? Pela mentira dos homens. Vocês estão acompanhando? Verso 14? Pela mentira dos homens, pela sua astúcia e o quê? Na invenção do erro. Percebe? Eu não estou falando nada aqui fora do que está no texto, não, irmão. Paulo estava tentando alertar a mesma coisa que a gente brincou aqui, para poder entender o óbvio. Que se a igreja não tiver firmeza, maturidade, ela não ser criança, mas ela ser madura doutrinariamente na palavra, ela fica sensível ao quê? Igual uma criança. Aí, quando a gente engana a criança ali, não é isso não, filhinho, tal, ela vai ser levada. Então, aquela pessoa que fica buscando a última profecia, a novidade do mercado da fé e tal, e tem lá um super profeta gospel, explosão de profecia e tal. Você vai sendo levado por isso, você está sendo igual uma criança. Você está mastigando chiclete, como diz o pastor Hernandes. Por que o chiclete? Porque o chiclete perde o açúcar rapidão. Né? Você põe na boca, começou a mastigar, aí o que tem que fazer? Tem que pegar outro chiclete. Quem vive atrás de profecia, vive atrás de chiclete. Aí, o super oráculo de Deus, quarto homem da fornalha, né, faz parte, quarto homem da trindade divina, ele sabendo disso, faz o que para você? Oferece chiclete, pô. Distribui chiclete igual no dia do São Corpo e Damião. Tá com um montão de chiclete para ver quem pega. Quem pegar primeiro vence. Percebe? É isso que Paulo está combatendo na igreja. Paulo está falando assim, gente, a unidade e a diversidade. E a diversidade no nosso meio é saudável para que haja maturidade espiritual. Por isso que Deus deu a alguns o dom de mestre, outros de serviço, outros de intercessão e outros de evangelista. Ou seja, Deus deu à igreja diversos dons diferentes. E aí Paulo, então, vai fazer uma lista dos propósitos da unidade da igreja. Ele lista 7 aqui, vou correr. 7. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos sejam aperfeiçoados, para que você cresça, se desenvolva no evangelho. Isso está lá no verso 12. A edificação, a obra do ministério, o exercício da obra do ministério, né? Que é o quê? Levar o evangelho de Cristo aos perdidos. Então, Deus deseja que a igreja leve o evangelho de Cristo, e é por isso que Deus capacitou as pessoas de forma diferente, para que a gente possa se ajudar nessa missão. Terceiro motivo da unidade, a edificação do corpo. A finalidade é a edificação do corpo. A gente está construindo esse edifício feito com pedras vivas, chamada igreja. A gente não está construindo o prédio, a gente está construindo a igreja. A igreja. Quarto, maturidade espiritual, como eu já mencionei aqui no verso 14. A finalidade de uma igreja, a meta é o crescimento espiritual de cada crente como um crente maduro, como um crente que tem firmeza doutrinária. Precisa responder, não. Uma vez eu fiz uma brincadeira aqui com a minha turma, chamei minha turma e falei assim, vamos perguntar um negócio, vocês ficam de olho lá hoje. Aí cheguei aqui para vocês e perguntei, irmão, quantos têm certeza da sua salvação? Aí eu... Quantos acham que o crente perde a salvação? Aí teve uns irmãos lá que... Aí eu só fiz um sinal para minha turma. Mas, irmão, a gente não perde a salvação, porque a salvação é obra nossa. Se não é obra tua, como é que você pode perder algo?
Percebe? Mas, enfim, só um exemplo. Maturidade na fé cristã é isso. Maturidade para a gente buscar a Deus, servir a Deus, colocar o nosso melhor, a nossa capacidade. É criança que trabalha ou é adulto que trabalha? É adulto que trabalha, pô. É adulto que trabalha. Então, isso você tem que se perguntar também. Estou trabalhando no reino? Estou. Não estou trabalhando no reino? Não, não. Então, você é maduro ou não? Porque adulto trabalha, adulto assume responsabilidade. Né? Adulto não fica só recebendo. Quem fica só recebendo é criança, né? Ou algum homem velho que não se amadureceu de vez, ou uma mulher velha que não amadureceu. Mas o que se espera de um homem e de uma mulher adulta? Que contribua, que não só receba não, contribua também. E na igreja é a mesma coisa. Se você é maduro, você vai contribuir. E se você não contribui, você não é maduro. É isso. É o texto que está dizendo. Ah, eu me ofendi com isso. Então busque maturidade espiritual. É isso. Verso 14. Firmeza doutrinária. A gente já falou disso aqui para não ser enganado, né? Para não ser enganado, para não ficar vivendo atrás de profecia por aí, profetada e esses negócios. Show gospel, né? Show gospel. Sexto, crescimento qualitativo. Verso 15. Olha aí. Pelo contrário, seguindo na verdade em amor. Não é suficiente para os crentes seguir a verdade, mas seguir a verdade em amor. A verdade sem amor pode levar à crueldade. Se eu falo a verdade para o Heitor sem amor, sem cuidado, eu posso machucá-lo, sim ou não? Tem necessidade disso? Não tem. Mas aí, se eu só quero buscar amá-lo e não digo a verdade, eu estou sendo verdadeiro? Estou sendo hipócrita. Então, percebe? A gente precisa da verdade, mas precisa fazer isso em amor. Ambas as posturas devem ser reprovadas, a verdade sem amor e o amor sem verdade. Devemos pregar a verdade e andarmos na verdade, mas fazermos isso temperados com amor. Temperados com amor. Pense nessa expressão. Eu usei de propósito. Temperado com amor. Não é o sazon, não, mas é temperado com amor. O testemunho da igreja seja agradável e cativante a Deus e aos perdidos. A igreja, então, Deus se agradar do testemunho nosso. Por quê? Porque é a verdade temperada com amor. Vou fazer uma ponte aqui rapidinho para você pensar em casa. Quando você estiver lendo a carta que Jesus escreveu, mandou escrever, a igreja de Éfeso, que é essa igreja aqui, sim ou não? Mas a carta lá do Apocalipse, você lembra qual é a advertência que Jesus faz para aquela igreja, essa igreja? Lembra? Vocês têm resistido aos nicolaítas, aos falsos profetas. Eu conheço a luta de vocês. Vocês resistiram àqueles que se dizem apóstolos, mas não. Mas eu tenho, porém, contra vós uma coisa, que vocês deixaram primeiro amor. O que Jesus está dizendo para aquela igreja? Eles entenderam isso aqui e se apegaram à verdade, sim ou não? Sim. E combateram os falsos apóstolos, igual a gente está falando aqui? Sim. Mas no caminho, eles perderam o amor. Paulo estava advertindo eles. Sigam a verdade em amor. Fica a dica. Sétimo e último, crescimento quantitativo. Verso 16 fala assim: nele o corpo inteiro, que somos nós, bem ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, efetua o seu crescimento. Veja, o crescimento da igreja se dá de forma natural. Cristo é o cabeça e, por isso, o corpo tem a capacidade e a direção para crescer naturalmente. Porém, para que isso aconteça, é necessária a atuação correta de quê? De cada parte do corpo. Cada membro, por menor que se julgue, tem um papel indispensável para o crescimento do corpo e, portanto, é necessário que haja cooperação. Um membro que permanece isolado não pode ministrar aos outros e não pode ser ministrado pelos outros. Olha como é que isso é interessante, olha como é que o exemplo é pertinente, irmão. Se eu pegar esse braço aqui, fizer um torniquete aqui e apertar, vai começar a deixar de mandar sangue, não é isso? Vai diminuir aqui o fluxo sanguíneo para a mão. Se isso se continuar por muito tempo, o que vai acontecer comigo? Eu perco a mão. Um membro isolado do corpo continua vivendo, vai virar a mãozinha, né?
Não existe isso, vai morrer. É simples, irmão. Não existe membro que vive fora do corpo. Se está fora do corpo, não tem vida. E se tem vida, está no corpo. Por quê? Porque quando nós estamos ligados, Cristo é quem faz essa ligação no nosso meio, para que haja vida no nosso meio, haja unidade nos membros. Então, somos diferentes? Somos. Mas não devemos abrir mão da unidade. Somos membros diferentes? Somos. Mas não devemos abrir mão da unidade. E se abrimos mão da unidade, é porque não temos em nós maturidade para entender que o corpo é unido, mas é diferente. É diferente. Sendo assim, quando cada membro coopera, ou seja, trabalha junto, a igreja faz o quê? Cresce. Cresce. Irmãos, Cristo é glorificado, Deus é glorificado no que a igreja cresça. E esse crescimento da igreja é natural, ele se dá de forma natural. Deus nos abençoou com dons diferentes a fim de alcançarmos o crescimento da igreja. Assim como uma criança, se você pegar uma criança, o natural é que a criança faça o quê? Cresça, se desenvolva. Se ela não crescer, tem alguma coisa que está com problema, precisa investigar lá no médico, não é assim? O natural para uma igreja é que ela cresça. O antinatural é que ela não cresça. Então a gente precisa tomar cuidado. Para quê? Para perceber se na nossa igreja existem os sinais de maturidade que Paulo fez a lista para a gente. Sermos semelhantes a Cristo, maduros nas convicções, seguir a verdade em amor e cooperar para o trabalho. A gente precisa se autoavaliar para perceber, existem esses sinais de maturidade? Existem. Então, deixa que o crescimento vai acontecer. Ele é natural. A gente não precisa se preocupar com isso. Mas o que eu e você temos que ficar preocupados? Ah, não, vamos encher a todo custo os bancos da igreja. Vamos fazer show gospel, louvorzão, profecia e tudo mais que a gente puder para encher os bancos. É isso que a gente deve se preocupar? Não, o crescimento vai ser natural. O que a gente precisa preocupar é o quê? Com os sinais de maturidade. Estamos buscando ser semelhantes a Cristo? Estamos buscando ter maturidade nas doutrinas? Firmeza doutrinária? Estamos buscando seguir a verdade temperados com amor, para a gente não se tornar um bando de fariseu? Sim. Estamos buscando cooperar, cada membro trabalhar junto para o corpo andar? Sim. Então, deixa o resto com o Senhor. Deus dá o seu crescimento à igreja, a gente não precisa se preocupar com isso, não. Deus vai salvar quem tiver que salvar. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vou chamar uma ministério de louvor aqui. Irmãos, eu sei que o horário está avançado, mas eu peço a você mais alguns instantes para a gente. Nós vamos cantar.